E aí, Rê, como tá as coisas? Tá ótimo, cheio de borboleta aqui, ó, tá vendo? Ah, é mesmo, tem os filtros, né? Eu tô aprendendo a mexer com isso. É, eu O quero meu botar um filtro default. bonitinho. Deixa eu ver se eu tenho algum filtro aqui bonitinho. Tem umas É a primeira vez florzinhas, que eu ó. fico na telinha de baixo, geralmente eu fico na telinha de cima, porque eu faço no meu. Aí Ah, hoje eu tô é estranhando. mesmo? Eu tô Ah, é querendo fazer no mesmo. seu. Ai, que bom, eu que tô amando. Aí, ó, Eu vou coloquei pegar umas uma moedinha. florzinhas. Beleza, Você olha. já... Rê. Deixa eu ver. Pessoal, eu Tô de coloquei o balas. foninho para ficar mais fácil da Tô de gente balance conversar. hoje. Qual que Balance é esse? Eu Alive. não tô enxergando, Rê. Tá me vendo? Peraí. Deixa eu desligar aqui, peraí. Qual que você tá aí, Rê? Qual Eu tô de óleo? balance. Ah, de balas, eu tô de lavanda. Ai, deixa eu pegar minha lavanda aqui. Eu tô com a lavanda, né? Porque é o óleo da comunicação, né? Aí eu tô aqui com lavanda para acalmar, comunicar melhor, né? Para o pessoal entender a gente aí, conseguir Oi, compreender, né? Sandrinha. Ó, o pessoal da Rê tá chegando. Tem uma galera aqui curiosa, viu, Grazi? Me Curiosa com o perguntaram quê? hoje, por conta do seu tema, me perguntaram tanta coisa, se isso ia passar por aquilo, que ia passar por aquilo. Era uma pergunta tão grande que Sandrinha me fez no Zap, que eu falei para ela, agora, para você saber se vai ser tudo isso, você vai ter que aparecer lá na live. Não tem muito, a gente não tem muito tempo, é 1 hora. E o que eu Então quero é vamos só começar, que né? vamos começar, né? Porque senão depois não vai dar tempo. E outra coisa, é um assunto que eu vou falar para leiga, não é para pessoas que, assim, psicólogos, né? É para as pessoas igual todo mundo aí que não entende o que acontece, né? O que acontece, como a doença se instala no nosso organismo físico também, né? Então, muitas pessoas não têm esse conhecimento. E é um conhecimento que eu falo que é um conhecimento que desperta a gente, sabe? Então, por isso que é um tema que eu gosto muito. Desperta muitas pessoas para elas saírem do mundinho delas, acharem que é só ali o que está acontecendo no seu corpo físico, esquece das suas emoções, da sua mente, né? Então, muitas pessoas ainda estão alienadas aí, não entendem um pouco desse conceito. Então, eu vou falar de uma forma simples, né? Me perdoem os Grazi, se psicólogos. Oi? apresenta, eu acho que você já estava aí antes, né? Mas deixa eu falar uma coisa. É, Vai pode, é ter uma claro. galerinha que vai entrar que é do meu Instagram também, né? Porque assim, que eu Verdade. chamei. E muita gente não te conhece. E você é muito É. especial, então eu quero que você se Ah, que apresente também para isso. ele. Ah, que bom. Você que é especial também. Ô, pessoal, então, para quem não me conhece, né, eu sou a Grazi. Todo mundo me chama assim, então, meu nome é Graziela, mas ninguém me chama de Graziela, todo mundo me chama de Grazi, né? Eu fico muito feliz, um apelido carinhoso. Então, sintam-se à vontade, a hora que me chamar, pode me chamar por Grazi mesmo, Gra. Ah, cada um me chama de um jeitinho. Gracinha, tem gente que chama. Eu tenho uma colega minha que gosta muito de me chamar assim. Mas o que importa, né? Eu sou uma profissional da área de saúde, sou formada em farmácia, então sou farmacêutica de formação, trabalhei em análises clínicas, fazendo exames, né? Amo a minha área de farmácia, né? Só que quando eu fiz farmácia com o intuito de trabalhar com produtos naturais. Então, eu sempre fui uma farmacêutica voltada para a área de plantas medicinais, para a área natural, né? Para a área de produtos naturais, né? Então, talvez as pessoas estranhem, eu falo assim, mas farmacêutico, falando de terapia alternativa, falando de coisas que não são medicamentos sintéticos, sim, tem muito farmacêutico que tem essa linha de visão, né? Não é uma coisa Sim, só minha, tem muitos profissionais. Isso não tem nada a ver. Eu falo assim que eu tenho colegas que trabalham em drogaria e farmácia, que também amam, que gostam da área de terapia natural, de produtos naturais. Então a gente tem que parar um pouco com o preconceito, né? Com aquela questão de ficar rotulando as pessoas por aquilo que elas acham que elas são, né? Então, eu sou formada em farmácia, amo a área de farmácia, amo a área de terapias naturais, porque depois como a questão natural estava muito, muito incrustada em mim, eu resolvi trabalhar com terapias holísticas e naturais.
né? Mas é claro que associando os meus conhecimentos de farmacêutica com os conhecimentos das terapias naturais e produtos naturais. Então, eu comecei fazendo acupuntura auricular, né? Ainda faço acupuntura auricular, é uma terapia holística. Para depois eu vou explicar um pouquinho o que é a questão holística, o que é a questão das terapias naturais. E depois eu entrei na área de aromaterapia, que é a terapia que trabalha com os óleos essenciais, né? Essenciais. Isso. Com certeza. E quando eu fui buscar produtos, óleos essenciais para trabalhar, eu tive uma preocupação de conhecer os produtos do mercado e trabalhar com um produto que me desse segurança, que eu me familiarizasse, né? Então, aí, por isso que eu trabalho com isso, né? Porque eu vou estar repassando para os meus pacientes, para os meus clientes, para as pessoas que estão comigo. Então, é uma preocupação que eu sei que é da maioria das pessoas, né? Saber que aquilo que a gente está trabalhando é algo seguro, que é uma coisa que eu tenho segurança em estar passando para as pessoas. Então, nessa pesquisa toda, né? Eu tive vamos dizer assim, no meu caminho apareceu a doTERRA, né, que é a marca com a qual eu represento, trabalho como consultora também. Foi por isso que a gente se conheceu. Foi por isso que a gente se conhece, né, Rita? Você lá no Aracaju e eu aqui em Minas Gerais. Então, a gente se conheceu une em as outubro pessoas. do ano passado. Né? Hoje eu estava lembrando. Bom demais, eu vi o TBT, já eu vou postar o TBT, tão gostoso. Pois posta lá, foi ótimo. Não sei como que vai ser esse ano, né, mas vamos ver, a gente está esperando mesmo. De novo. Tomara que vai ser, até o final do ano, se Deus quiser, já se regularizou tudo no mundo, né, tomara que no mundo. E muita aí, pra esse negócio passar muito. Eu falo que a gente atrai aquilo que a gente foca, e aquilo que foca é que cresce. Então, se a gente cresce nas tragédias, as tragédias aumentam. Se a gente foca, né, tenta crescer ali no sentimento positivo, que vai dar certo tudo, mesmo apesar das dificuldades, que de todo mundo tá tendo as suas dificuldades, né? É claro que tem pessoas que estão tendo uma dificuldade maior, então a gente tem que ter esse pensamento, né? Mandar energia positiva para essas pessoas que estão nesse momento agora de dificuldade, né? Mas a gente não pode ficar triste, não pode deixar se abalar, porque eu vou explicar por que não. Porque senão a gente fica doente. Então vamos lá, né, pessoal? Então o que eu queria começar, né? Eu vou falar de uma forma bem básica para todo mundo. O que acontece? Na visão holística, que é a visão de enxergar o ser como não só o corpo físico, mas também olhando para o seu lado emocional, mental e energético, eu vou estar explicando para vocês como que se desenvolvem essas doenças nesses parâmetros, né? Nos parâmetros emocionais e nos parâmetros mentais. Porque quando eu fico ansioso ou fico nervosa, a maioria das pessoas sentem dor no estômago. Né? Então é uma coisa assim que a gente deveria pensar, poxa vida, hoje eu tô nervosa, ansiosa, meu estômago tá doendo. Eu falo isso, gente, porque eu já passei por isso, né? E, além de eu ter o conhecimento, né, que eu tenho da área de terapias, eu já vivenciei isso, né? Eu tive uma época da minha adolescência que eu tive muita dor no estômago, né? E por quê? Eu fui no médico, né, claro, né, a gente tem que fazer exames, a gente tem que ir no médico, fazer todo um check-up. Não, na época, né, eu tava com muita dificuldade, com muita dor no estômago, e eu procurei um médico, né, procurei o quê? Um gastro, né, por quê? Porque minha dor era no estômago, né, então deveria ser um problema no estômago, certo? Então procurei o gastro. E o gastro fez endoscopia, fez exames, e no final das contas, o que eu tinha? Nada no estômago. Ainda, problema, né? Porque eu estava vivendo por um momento de grande ansiedade, muito nervoso e muito estresse e muita cobrança. Então, eu tenho uma personalidade de me cobrar muito. Isso está dentro da minha personalidade. Então, eu tenho que trabalhar muito isso. E a gente talvez não consegue trabalhar sozinho, né? Muitas das vezes as pessoas precisam de um profissional terapeuta, um psicólogo, né? Para poder ajudar a gente a lidar com essas questões. Tem questões que são muito profundas. Então, a gente tem que ter um profissional ajudando, né? Então, nessa questão toda, eu quero contar minha experiência, por quê? Porque eu já vivi isso. Eu sei que uma dor no estômago, a princípio,
Não pode, talvez não seja um problema físico no seu estômago. É um desequilíbrio na secreção de ácido, do nosso ácido, né, estomacal, que ajuda na digestão, que é o ácido clorídrico. E essa disfunção, essa secreção exagerada ou esse desequilíbrio na secreção desse ácido, ele faz com que eu tenha dor no estômago. Mas qual que é a causa? Por que que o meu estômago está doendo e eu estou secretando o meu ácido, eu estou secretando uma quantidade talvez excessiva de ácido gástrico no estômago? Por quê? Porque aí começa a gente a entender que está relacionado ao quê? O que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. Eu falo assim para mais fácil para todo mundo entender. Então, como que acontece? Quando você tem um problema, vamos supor aí que eu passei por um momento de ansiedade, um problema de estresse, igual todo mundo agora está passando por uma questão aí de isolamento, talvez até de dificuldade financeira. Então, eu estou muito preocupada. Preocupada como vai ser o meu amanhã? Será que amanhã eu vou ter cliente? Amanhã eu vou ter paciente? Amanhã eu vou ter minha loja, eu vou conseguir pagar o aluguel? Eu vou conseguir pagar meus funcionários? Enfim, tem muitas pessoas que estão passando por isso agora, né? E o que acontece? Quando você tem uma emoção, ela seja negativa, né? Na maioria das vezes, as que são mais prejudiciais são as negativas. É claro que qualquer emoção em desequilíbrio é ruim, né? Alegria em excesso pode virar mania, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio emocional de todas elas. Só que as negativas, elas têm um poder mais destrutivo para a nossa saúde. Por quê? Porque nós somos seres criados divinos, né? A gente está criado aí no amor, né? Em sentimentos positivos. Então, essa é a nossa verdadeira natureza, não o pessimismo, a tristeza, o desânimo, né? É claro que essas emoções, elas vêm para nos impulsionar. Então, a minha ansiedade, a princípio, é para fazer eu me mexer. Né? Igual eu já falei, muitas vezes eu dou esse exemplo, né? Que é um exemplo que todo mundo entende. Se eu tenho um leão na minha frente, uma cobra na minha frente, o medo ali é para minha sobrevivência. Ou eu vou ter que lutar com aquilo, ou eu vou ter que fugir. Se eu ficar parada, talvez não vai resolver, porque ou o bicho vai me atacar, que é o mais provável, e eu não vou conseguir me defender. Então, ou eu luto ou eu fujo, né? Então, o medo veio ali para me impulsionar. Só o que é prejudicial? Exato. O prejudicial é se você não sabe lidar com aquele medo, e aquele medo vira algo que? Rotineiro. Você passa a viver com o medo, ele ser uma emoção muito presente na sua vida, né? O medo, a tristeza, essas emoções negativas Todas mesmo, as emoções, né? Então, na verdade, são importantes, né? É importante você ter uma tristeza, é importante você ter um medo, é importante você ter todas as emoções. É importante. Só que tudo dentro de uma medida regular, né? Como tudo qualquer dentro coisa do na nossa equilíbrio. vida, tudo que é exagero não faz bem, né? Como Isso, você tudo mesma falou, a alegria permanente, né, também não faz bem, porque a alegria permanente talvez seja justamente uma situação que você está criando uma barreira em você para demonstrar o que tem, né, para você não enxergar o que tem por trás de tudo aquilo. Isso, então, qualquer exatamente. sentimento é importante, inclusive o de tristeza, inclusive o de medo, né, inclusive o de frustração, mas tudo numa medida normal. Se aquilo se torna a base da sua vida, é que vai ser o problema maior. E que vai somatizar para o resto do corpo, né? Isso, é a rotina daquilo, né? É você viver baseado naquela emoção diariamente, constantemente. É isso que faz mal, né? Porque, por exemplo, eu posso acordar um pouco desanimada? Eu acordo, tem dia que um pouquinho desanimada, meio para baixo, né? Só que eu tenho as minhas soluções, igual eu tenho os óleos essenciais, então eu uso eles. Por exemplo, se eu acordar de manhã meio tristonha, ai meu Deus, hoje hoje aqui tá nublado, né? Então, um dia nublado, geralmente deixa a gente mais para baixo um pouquinho, né? A gente fica assim, ai, que dia nublado, que dia triste, né? E aí, o que eu faço? Eu tenho os meus olhinhos, né? Gosto de usar os cítricos de manhã quando eu acordo. E se um dia igual esse tá pesado de clima, eu uso até um hortelã, né? Então, de manhã quando eu acordo. Pra quê? Sabe um óleo que eu tô apaixonada? Qual? Que eu não conhecia, conheci essa semana. Citrus Bliss. Eu já conhecia, mas nunca tinha usado. Eu sou apaixonada pelos cítricos.
E esse Adoro ele estava aqui em também. casa há muito tempo. Essa semana eu olhei para a cara dele e falei, eu nunca senti esse óleo. Aí abri, amei. Ele é Isso. cítrico, mas eu acho que Alessandra ele tem Coach algum doce dentro dele, talvez uma tem baunilha, baunilha. né? É, Muito bom. baunilha. Tô Ele é apaixonada pelo ótimo. Citrus Bliss. É Eu um dos tenho meus ele BBBs também. agora. É, ele é A ótimo. Alessandra está A dizendo que tem coach que estar atento aos Alessandra. sentimentos e acolher para ter consciência deles. É a Alessandra, essa que está falando Isso. aí, que me perguntou todo o fluxo aí do nosso bate-papo de hoje. Eu falei para ela que era muito intenso para Ah, mim, que que ela ia ter que estar aqui bom. presente. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Como se diz, ela é uma coach, né? Eu sou só apenas uma terapeuta holística. Mas que bacana ela estar participando, né? Eu adoro o pessoal participando. E é isso mesmo que ela falou, né? A gente tem que acolher. Mas, igual, muitas das vezes as pessoas precisam de um profissional, né? Então, igual eu Sim, sempre falo, eu não descarto, nunca descartei, eu sempre gosto de falar que a gente trabalha em parceria, né? Trabalha em parceria com o médico, parceria com o dentista, parceria com o nutricionista, parceria com o educador físico, psicólogo, né? A gente tem tanto com pessoal de certeza. várias áreas na nossa equipe, né, Rê? Então é tão bacana, né? É bom A que a gente gente só troca ganha muita conhecimento bom, ideia. né? Só. Porque ninguém sabe tudo, né? Então, assim, eu Exatamente. acho, ninguém é detentor de todo o conhecimento. Então, por exemplo, eu conheço alguma coisa que talvez pode ajudar a Renata, mas a Renata com certeza conhece alguma coisa, sabe alguma coisa que vai me ajudar. Essa troca entre os conhecimentos de várias áreas, não só da É muito saúde, né? poderosa. A Rê é advogada, né, Nem Rê? da área de Então, saúde assim, sou advogada. Eu estou aí como é. mediadora, gente. Normalmente eu medio Então, no meu Instagram, hoje eu estou mediando no da Gra, mas ela não precisa de mediação, é não. isso. Que a mulher Ah, fala e claro. é muito conhecimento. Não, não, nada. E eu falo mesmo demais, tem que cortar. Então, mas eu falo assim, que eu sou uma pessoa que eu acho muito bacana a questão da humildade. A gente tem que saber que tem pessoas que podem entender de uma coisa melhor do que eu, então eu vou ali naquelas pessoas para elas me orientarem. E talvez emocionalmente, eu preciso muitas das vezes sim, até eu que sou terapeuta, eu já precisei de uma amiga igual a Damares, que não está aqui, mas a Damares é uma amiga terapeuta que me ajudou num certo momento, uma fase da minha vida. Então, assim, eu falo que, independentemente ou não, a gente precisa, sim, de um profissional, muitas das vezes. Porque se você não está dando conta de lidar com isso, é sinal de que você precisa de alguém que te ajude, né? E alguém ou alguma coisa, né? Que, no caso, o que eu sempre indico são os óleos essenciais, né? Porque os óleos essenciais, eles são um produto natural que tem, além do aspecto químico do óleo, né? Igual eu sou formada em farmácia, eu sou apaixonada com química, né? Não é de... É claro que eu tenho colegas farmacêuticos que não gostam muito de química, mas eu sou uma farmacêutica que amo química. Então, dentro dos óleos essenciais, a gente tem substâncias químicas, mas são Sim, substâncias químicas naturais. Por isso que eles têm um efeito fisiológico, ou seja, ele tem um efeito exatamente. no nosso corpo, né? Então, a gente tem O efeito substâncias fisiológico ali. dele é justamente em razão das substâncias químicas presentes, né? Isso, então, um óleo essencial, só que qual que é a vantagem de um óleo essencial? Ele não tem uma substância só. Ele tem várias substâncias químicas que, em conjunto, elas têm um benefício maior. Elas são uma sinergia de substâncias químicas, né? E essas substâncias químicas, elas têm um potencial muito grande de ajudar no nosso bem-estar. Então, eu tenho as minhas soluções naturais, né? Qualquer pessoa pode ter suas soluções naturais em casa, né? Igual os óleos essenciais, né? Se depois qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim, para Renata, que a gente esclarece. Mas o que eu queria falar, né? Voltando à questão do fluxo da doença. Se eu tenho uma emoção, um sentimento não trabalhado, eu vou ter a gente vai afetar um centro energético, não só um talvez, mas até mais, centros energéticos no nosso corpo. O que são esses centros energéticos? Os centros energéticos são os nossos chakras. Chakras, né? Na maioria das pessoas falam chakras é a mesma coisa. São centros, rodas energéticas. Esse conhecimento é um conhecimento milenar, é um conhecimento da parte energética do nosso ser. Como assim energético? Ali está a circulação de toda a energia vital que a gente tem do meio ambiente, né? Que vem do universo, que vem do Criador, né? Então, essa energia, ela é
ela é processada nesse centro energético e enviada para o nosso organismo físico, para o nosso corpo, né? E cada centro energético está relacionado com uma parte do nosso corpo, com uma glândula, né? Com uma parte, que eu vou até mostrar uma figurinha bem bacana para vocês entenderem o que eu estou falando. Esses centros energéticos, eles vão o quê? Processar as nossas emoções. Então, por exemplo, se eu sinto raiva, se eu sinto ansiedade, qual que é o chakra que vai estar processando esse sentimento, essa emoção? É o chakra das vísceras, né? Que é o que fica acima do estômago. Então, por que muitas das vezes a gente sente... da dor do estômago, isso, né? É isso aí. Por quê? Se eu tenho um desequilíbrio nesse centro energético, eu afeto a produção da funcionamento das minhas vísceras. E aí pode acontecer de eu ter uma secreção aumentada de suco gástrico. E aí eu sinto a dor no estômago, né? Então isso é para todo mundo tentar entender de uma forma simples como que acontece. Mas, dentro desse processo todo, o que pode acontecer? Se você não processa a emoção, por exemplo, eu estou ansiosa, e eu não resolvo aquela situação, né? Como que a gente pode resolver? No dia a dia, a gente pode resolver mentalizando, fazendo uma meditação, que é muito bom. Quem não sabe, quem não conhece, quiser saber depois, pode me mandar uma mensagem, que eu tento ajudar, né? Eu não sou uma coach de meditação e nada, mas eu conheço alguns princípios básicos que ajudam na meditação. Então, a meditação ajuda. Os óleos essenciais, né? Na hora que eu tiver com um processo de ansiedade, estresse, irritabilidade, confusão, o que eu posso fazer? Usar um óleo essencial. Para quê? Para ajudar que eu processe aquela emoção e aquele sentimento e aquilo não enraize na minha mente. Porque é aí que está a questão. Quando eu fico mentalizando e absorvendo e nutrindo um sentimento, aquilo ali, meu cérebro vai tendo a mensagem de que aquilo para mim é algo normal e é algo que eu estou habituada a ter. E para o cérebro é muito melhor ele estar habituado a uma rotina do que a algo novo. Por isso que mudar é difícil. Tudo que a gente tem de mudança gera gasto energético. O cérebro tem que trabalhar mais. E o cérebro talvez quer trabalhar mais? Na maioria das vezes não, ele quer ficar quietinho, sem gastar energia. Então, por exemplo, isso que é difícil mudar uma alimentação, mudar um hábito, sair de um vício, sair de uma questão assim, eu preciso fazer exercício, mas a sua mente não deixa, porque o sedentarismo já tá enraizado em você. Então, para você mudar é difícil, por isso que aí vem a ajuda de um profissional, vem a ajuda do óleo essencial, porque ele vai te ajudar a te dar um impulso, ajudar você a equilibrar e a sua mente entender e aceitar que aquilo é para você, que você tem que realmente mudar, né? Até você conseguir isso, a gente fica o quê? A gente fica procrastinando. A gente fica deixando para depois. Ah, não, vou na academia. Ah, agora essa academia não está fechada? Não, então agora eu vou ficar quietinha em casa, não vou fazer nada, vou fazer exercício, só ficar deitada na cama. Oi, Cat. Ai, ó, que bacana, hein? A Cat que é psicóloga especialista aí, né? Gente. Ela acho que ela vai falar essa semana também, né, Rê? Não sei, eu sei que eu quero falar com ela. Ai, oi, poderosos. Tem alguém aqui falando? Poderosa, você que é poderosa, linda. Pode ir falando aí. Tem uma pessoa aqui falando que a irmã desenvolveu uma úlcera justamente pelo não processamento das emoções. Essa parte gástrica realmente está muito relacionada à parte emocional. Né? A parte gástrica, cada vez está mais comprovado que a parte gástrica está diretamente vinculada às nossas emoções, né? Que eu vou mostrar? Isso, vou mostrar uma coisa bacana para vocês entenderem. Esse livro aqui é um livro para leigos e não leigos, né? Ou seja, tanto para profissionais que já trabalham com psicologia, né? Talvez alguns aí já conheçam. Essa autora eu gosto muito dela, que é uma autora, uma filósofa aqui do Brasil, chama Patrícia Cândido. Eu tenho um livro dela que chama Código da Alma, que eu gosto muito.
Aqui, ó. Aqui para vocês entenderem, eu vou mostrar no livro, né? Ver se vocês conseguem ver. Cada faixa do nosso organismo... Grazi, talvez se você colocar o livro e virar a câmera do celular para ele, vai ficar melhor de enxergar. Mas talvez fica difícil, né? Eu vou tentar ver aqui. Vai ficar difícil. Mas o que eu queria mostrar para vocês? Eu queria mostrar para vocês que cada faixa do nosso organismo está relacionada com um chakra, né, com um centro energético, e cada centro energético está relacionado com um perfil emocional, com um perfil mental, emocional, sentimental, tá? Então, só para vocês entenderem, o primeiro chakra, que é o chakra da base, né, que é o nosso chakra de sobrevivência, que a gente chama de faixa de sobrevivência, está relacionado à parte, né, que aqui eu queria mostrar na figurinha, do pé até o períneo, né? Essa parte aí está relacionada com o primeiro chakra, que é um chakra que a gente trabalha o quê? Estrutura da vida, estrutura de vida. Então, é estrutura familiar, estrutura no trabalho, né? Então, talvez quando a gente tem algum problema relacionado à falta de estruturação na vida, a gente vai ter um desequilíbrio energético nesse chakra, tá? E aí, se a gente não cuida, pode vir a manifestar doenças que são dessa região, né? Então, doenças na coluna, nos quadris, nas pernas, cansaço nas pernas, dores nos joelhos, né? A pessoa fica indisposta, desanimada, com falta de vitalidade. Isso é um sinal que a sua faixa de sobrevivência, ela não está em equilíbrio. E o que é saúde, gente? Saúde é equilíbrio. Exatamente. Tanto se a gente for olhar um conceito da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o que ela fala para a gente? Que saúde não é a ausência de doenças, enfermidades físicas, né? Saúde é um contexto bem mais amplo. Ela envolve o quê? Ela envolve a saúde, ela envolve o bem-estar físico, mental e social. Por isso que tem muitas pessoas aí doentes hoje nessa situação de distanciamento social, porque elas estão vivendo uma falta de bem-estar social, né? As pessoas não estão conseguindo se relacionar, talvez. Eu tô rindo aqui, quem tá mandando? Eu tô lendo que a Beth tá falando assim, achei que fosse tanta faxina, mas não é então. Que porra como se diz, não é uma coisa só, é a faxina. Nesse momento pode ser a faxina também. Também, é tudo um conjunto, né? Quer te saber, danadinha. Aí, ó, não ri, menina, é sério, coitada. Cat, travou a coluna. Uma massagem com Deep Blue e Copaíba na sua coluna, mas você pede pro maridão, que dá tudo certo. Não, o maridão é melhor ainda para fazer massagem. Não é? Com certeza. Então, é claro que a faxina deve ter travado a coluna assim da Cat, né, Cat? Mas, gente, voltando à questão, a faixa de sobrevivência, ela está relacionada à estrutura de vida, né? Então, a gente pode ter muita coisa aí relacionada a esse desânimo, essa falta de disposição, além da atividade que a gente tem no dia a dia física, igual a faxina, exercício físico, né, que também tem essa questão, a gente pode estar por causa de uma falta até de vitalidade, né? Ainda mais porque muitas pessoas estão o quê? Paradas, né? As pessoas estão em casa, talvez fica só na televisão, no celular, e não faz nada para se mexer, para ter um incentivo ali, faz uma faxina, é claro, mas talvez não procure algo que vai te dar um prazer a mais do que ficar só sentado e dormindo e assistindo TV, né? Então, essa falta de vitalidade está relacionada a essa falta de estrutura, tá? Então, é a questão ligada ao chakra da base, que é o primeiro chakra, né? Eu vou falar um pouquinho de cada um, porque a gente não tem muito tempo, né? Faixa dos relacionamentos. Só 30 minutos. Gra, vamos fazer o seguinte, caso passe, né, um pouquinho, quando der 55 minutos, a gente fecha e abre de novo, porque eu acho que o Instagram só permite 1 hora, não é isso? Isso. Aí a gente vai tentar, faz né? De 24 horas e aí a gente entra na mesma hora. Mas você só não pode esquecer de compartilhar para 24 horas. Senão eu não gravo, eu preciso gravar esse negócio, é muito bom. Né? Esse problema, então. Eu adoro quando você fala problema.
Por causa do sotaque? Mineirinha, Eu adoro também quando você fala uma palavra aí que vocês falam do Nordeste, que é aquela palavra puxada, Eita, assim, é nordestina mesmo, viu? Não nega o Nordeste. Então, a questão se não der tempo, a gente continua, mas eu quero ver se a gente dá tempo de falar um pouquinho de cada coisa, né? Dentro desse espaço do Instagram, tá bom? A faixa de relacionamentos, pessoal, é essa faixa que pega dos órgãos sexuais até a faixa do umbigo, tá? Essa faixa está relacionada com a nossa relação, tanto com o outro como comigo. Então, toda vez que eu estou ali com um desequilíbrio em relacionamento, ou seja, eu estou com a dificuldade de lidar comigo mesma ou com o outro, eu posso ter um desequilíbrio energético nessa faixa, e se eu não cuido, pode virar algo que vai estar atrapalhando fisicamente o funcionamento do meu organismo, né? Então, a gente vê muito falta de quê? Libido, né? Tá muito relacionada a essa falta de esse desequilíbrio nos relacionamentos, né? Descontrole menstrual, cólicas menstruais, né? Então tá muito ligado aqui, a autoestima também. Quando eu tô com uma baixa autoestima, eu posso ter um desequilíbrio nesse centro energético, tá? Então eu tô querendo falar por partes, mas a gente pode ter desequilíbrios em várias faixas, né? A gente pode ter um desequilíbrio na parte de relacionamentos, mas pode ter um desequilíbrio também na parte visceral, que é o terceiro, né? Que é o que eu estava falando para vocês, que é a faixa do plexo solar, né? Essa faixa, ela está relacionada com as vísceras. E aí as vísceras, quais que são os sentimentos ali por trás daquilo? Falta de poder pessoal, né? Falta da gente realização de metas, objetivos, desejos não realizados, né? Está muito ligado à ansiedade, à raiva, né? O arrependimento, insegurança. Então essa área aqui é muito afetada por vários tipos de desequilíbrios hormonais, vários problemas de. Por exemplo, a gente pode ter uma deficiência estomacal, uma oscilação no humor. A gente pode ter até um problema com uma tristeza exacerbada, que é uma depressão, né? Uma instabilidade nervosa. Outra coisa, compulsão alimentar. Por quê? Porque a ansiedade se processa mais, não que é só nessa área, mas ela se processa mais na área do estômago. Então, muitas das pessoas ficam ansiosas, o que acontece? Elas acabam tendo uma compulsão alimentar. Porque o equilíbrio do seu chakra visceral ali pode estar afetado, tá? Pelos sentimentos e emoções talvez não trabalhadas ou processadas, né? Por isso que tem a importância de um profissional para ajudar e dos óleos essenciais, que é a minha dica aí para quem está querendo ter uma solução mais natural para ajudar no dia a dia com suas emoções, com seus sentimentos, né? A quarta faixa, pessoal, é a faixa do chakra do coração, que é o chakra cardíaco, né? Esse chakra cardíaco, gente, ele está relacionado aqui. Ele está relacionado com a questão de sentimentalismo, né? Com a nossa questão, com amor pela vida, né? Com amor pelo próximo, né? Com sentimentos reprimidos. Então, é um chakra que se processa nessa área. A tristeza também, né? Muitas das vezes a pessoa sente tristeza. O que ela talvez pode sentir no momento de tristeza? Aperto no peito, né? Sufocando, parece que tem algo aqui te travando, algo que não consegue sair, a gente não consegue colocar para fora, né? Os pulmões, parece que eu não consigo respirar, né? Quando eu fico muito triste. Dá até falta de ar, né? Dá falta de ar, né? Quando a gente tem uma perda. Por isso que muitas pessoas hoje estão tristes, né? Porque elas sentem que estão abandonadas, perdidas, né? Então, ela sente aquele aperto no peito, aquela falta, aquela respiração ruim, né? E isso tudo está relacionado com esse centro nosso aqui. E outra coisa muito bacana, que esse centro aqui tem uma glândula que é muito importante para a nossa imunidade, né? Que a ciência deixou de lado algum tempo atrás, mas hoje a gente se vem colocando atenção para que é o timo, né? O timo aqui é uma glândula que está relacionada ao nosso chakra cardíaco, que é relacionada à imunidade. Então, por isso que é importante a gente estar bem. Fez uma meditação semana retrasada aqui no Instagram e ela fez justamente o estímulo da glândula timo, né?
Isso, ai, que beleza. Eu não vi, não, eu quero ver. A gente vai fazer novamente, é porque a gente começou uma live que deu erro por conta do Instagram. Ah. E aí a meditação ela gravou e eu postei depois. Mas a gente vai fazer novamente para ela fazer a meditação online. Não é isso, então não Sandrinha? deixa de me chamar. Não vou deixar. Uma coisa também que é bacana, Grazi, já que você tocou né, nesse ponto. Pode aí, falar, chakra, eu quero que você fale aí comigo. Fazer o uso do óleo essencial na hora que você vai usar, né, em complemento à terapia que você está utilizando ou ao tratamento que você está fazendo, é utilizar o óleo essencial justamente nessa região. Às vezes as pessoas têm têm em mente que os óleos essenciais devem ser sempre usados planta dos pés, pulsos, nuca. E, na verdade, claro que tem uma função específica para você usar nesses pontos, né? Que é justamente a questão eu uso da muito. circulação, dos pontos de equilíbrio. Porém, né, é importante também você usar nos pontos específicos para o que você está sentindo. Então, muitas vezes você está justamente com essa questão do aperto no coração, do sentimento de tristeza, do sentimento de medo, né? Daquela sensação mesmo de pavor, de falta de ar, que está justamente relacionado a esse chakra, e é interessante você fazer o uso do óleo essencial nessa região, né? Na região do coração. Sabe qual que eu uso muito? Eu vou te dar uma dica de qual que eu uso muito nessa situação. Graças a Deus, sou uma pessoa que, como eu tenho um embasamento meu e tenho os olhos, então, assim, a gente diminui essas sensações, mas é claro que eu sinto algumas vezes, né? Igual esse dia eu fiquei chateada com uma coisa, com uma pessoa, né? Suponhamos, né? Aconteceu isso comigo, mas faz de conta que aconteceu com você. E eu fiquei muito chateada com essa pessoa, eu fiquei com um aperto no peito, fiquei triste, porque eu não gosto disso, né? Eu gosto de estar bem com todo mundo. Se acontece de ficar uma coisa... nada de problema. Esse negócio de problema não é comigo. Mas aí... Não existe ausência de problemas, né? Então a gente tem que ter um probleminha. Aí eu tive um probleminha aí com uma questão com a pessoa ali. E eu fiquei muito chateada. Não, eu fiquei triste, eu fiquei com aquele aperto mesmo no peito, aquela sensação ruim. Aí qual que eu tenho que me ajuda muito? Que é esse aqui, ó, Forgive. Ai, Forgive, esse aqui maravilhoso. É o óleo do perdão, né? Isso. Ele é um mix muito bacana. Que isso, eu usei ele 2 vezes, eu já me senti melhor, né? Então, por isso que eu gosto muito de ter os óleos. Essa semana porque aí eu dei um pouquinho desse óleo para uma pessoa. E no dia seguinte ela me mandou uma mensagem dizendo que teve uma sensação realmente impressionante por conta do óleo. Eu falei, mas você acha que realmente... Parece que libera, né? E ela é uma pessoa que entende muito mais do que eu de toda essa capacidade energética e chakras e todas as terapias integrativas que você está falando aí hoje. E ela me deu justamente a explicação do porquê o Forgive tinha feito aquele efeito. Muito bacana, bom você ter tocado nesse assunto aqui. E sabe outra coisa que eu notei, que eu noto nos meus pacientes? Que assim, eu trabalho também em consultório, né? Então, o que eu noto com eles? Porque é o seguinte, quando a gente tem uma familiaridade pelo cheiro... Caterine veio aqui só para perturbar a gente. Ela está perguntando se dá para perdoar político também com Forgive. Minha talvez filha, se der para perdoar político, a gente vai tacar nesse povo todo da cidade. Político é algo que não me tira nem um pouquinho do meu equilíbrio. Acredita? Gente, assim, não é que eu sou alienada, não, sabe? Não sou alienada. Eu falo assim, mas você não assiste notícia? Não, eu assisto jornal bem pouco, isso eu confesso pra vocês, é bem pouquinho. Mas graças a Deus, é uma coisa que não me tira. Você levantar a câmera um pouquinho. Nosso Viver Consciente, Malu, tá pedindo pra você levantar a câmera um pouquinho. Eu acho que é que seu rosto tá ficando cortado. Assim. Tá, isso. Olha aí. Pra você ficar mais linda. Então. Obrigada. Então vamos lá, né? Caterine, então, se você for embora, se você for embora, eu não faço live com você. Fica aí. Não é pra ir embora, não. Fica aí perturbando. Então, aí, voltando. Sabe o que eu noto muito nas pessoas com esse óleo? Que elas não gostam do cheiro. E sabe por quê? Que é uma das hipóteses, né, que a gente tem, né, na aromaterapia, é porque talvez é um sentimento muito difícil da pessoa lidar, né? E perdão, você já viu tanto que perdoar é difícil? Perdoar é muito difícil. A culpa é um sentimento que corrói, né? Então eu falo assim, que se sentir culpado
Ou é uma coisa que atrapalha muito, a gente fica muito, é algo que parece que é corrosivo, né? E é assim, eu falo assim, mas é de uma certa forma corrosiva. Uhum. E talvez as pessoas não gostam do cheiro do Forgive. Por quê? Porque talvez é uma questão muito difícil delas lidarem, que é o perdão, a culpa, né? Por isso que talvez a pessoa realmente tem que ter um apoio profissional, né? E o óleo o Forgive me ajuda muito, tá? É um óleo que nessas situações eu não uso muito, tanto é que ele tá ainda na metade, mas sempre quando eu tenho essa sensação de aperto no peito, de medo, tristeza, culpa, eu uso esse óleo aqui. Ou quando eu fico chateado com alguém ou com um político, tá bom? Pode ser com um político, eu uso também. Pode ser com um político, pode ser com a mãe, com o pai, com o namorado, com o marido, com o filho, com o esposo, pode usar. Agora, a quinta faixa é a faixa da garganta. Tá? A gente chama aqui de chakra laríngeo, que é a faixa laríngea, né? Que pega aqui da região do pescoço até o nariz, tá? Ela pega essa faixa toda nossa aqui. O que está relacionado a essa faixa? A comunicação, a expressão de ideias. Muitas pessoas talvez não conseguem expressar as suas ideias e nem seus sentimentos. Então aqui, ó, é aquele negócio, sabe quando a gente sente algo, acontece algo que fica engasgado? Que parece que você não consegue falar? Prejudica essa área aqui nossa, né? Porque o nosso chakra fica ali o quê? Ele fica desequilibrado, né? A gente fala até num termo mais técnico, pode ter algum bloqueio, né? Então a pessoa não consegue se expressar ou os seus sentimentos ou alguma palavra, alguma ideia, né? Não consegue, fica engolindo o sapo, né? Engolindo os sentimentos, não consegue realizar suas metas, seus objetivos, isso pode tudo desequilibrar essa região nossa aqui, né? Então, eu sou uma pessoa que também tem uma experiência muito bacana nesse chakra, né? Porque uma colega minha ajudou também, né? Que eu tenho muita questão da minha voz falhar, né? E dá aquele aperto aqui, que tem hora que eu fico nervosa algumas vezes na minha vida que eu não consegui engolir, né? Então isso tudo foi o quê? Foi eu não conseguir expressar minhas ideias e meus sentimentos. Eu tenho, ainda tenho, né? Eu trabalho isso, mas eu tinha muito mais, né? Eu não conseguia expressar muito as minhas ideias e meus sentimentos, e isso me atrapalhava muito a minha garganta, né? E eu, quando era criança, eu dava muita infecção de garganta. Hoje eu não tenho muito tempo que eu não desenvolvo nenhum tipo de infecção na garganta, viral, bacteriana, né? Porque tem a questão da imunidade que está fortalecida, mas tem a questão emocional, né? Que é a questão de eu estar conseguindo expressar melhor meus sentimentos, minhas emoções, minhas ideias, não ficar engolindo sapo toda hora, né? Saber conversar com as pessoas, expor as ideias, os sentimentos, né, que a gente tem. Depois a gente vai para o chakra mental, que é aqui, dessa faixa da testa, né? Que pega aqui na altura dos olhos, tá? Essa faixa aqui é a faixa do chakra frontal. O que ela está relacionada? Ela está relacionada ao materialismo excessivo, ao ceticismo, né? À visão racional de tudo. Tem gente que é extremamente racional, não consegue nem um pouquinho pensar com o coração, né? Age só pela razão. E aí a gente pode ter um desequilíbrio nessa faixa aqui. Então, dores de cabeça pode acontecer nesses momentos, hein? Então, a gente tem que cuidar dessa questão de preocupações excessivas também podem trazer um desequilíbrio na faixa frontal, do chakra frontal, e aí a gente pode ter tanto dores de cabeça, como problema até dores nos olhos, né? A gente pode sentir, eu já tive também experiência própria, né? Muita enxaqueca tensional e muito relacionada aqui à parte atrás dos olhos. Eu senti uma dor muito forte de cabeça. Hoje eu não tenho mais, mas eu tinha essa dor. E essa dor estava em quê? Na preocupação excessiva. No meu caso, eram as preocupações excessivas que faziam com que eu manifestasse essa dor de cabeça, essa enxaqueca forte, né? Depois, a gente tem o último chakra, que é o sétimo, que é o chakra do coronário, que está aqui em cima, né? Que, infelizmente, está muito relacionado aí ao vírus, né? Coronavírus, né?
é o nome do vírus, está relacionado com o chakra, né? Tanto é que eu gosto até de falar, a gente está tentando falar Covid-19 em vez de ficar falando coronavírus, para não ter nenhum tipo de influência energética, né? Para quem tem esse entendimento, né? Então, o Covid, né? O coronavírus, que tem um nome parecido com o chakra coronário, né? Então, só para vocês lembrarem, né? Esse chakra, ele está relacionado o quê? Com a nossa conexão espiritual. Não quer dizer religião, tá? Porque isso não depende de religião. A pessoa pode ter qualquer religião e ela está conectada com uma fonte maior, né? Com o Criador, com a natureza, com o universo, né? Então, isso não é questão de falta de religião, é uma questão de ligação com algo maior, né? Que aqui a gente somos criaturas todas ligadas a um ser superior, né? Então, isso independe de religião. Então, quando a gente tem, né, esse desequilíbrio nessa área, a gente pode até ter muitas das vezes o quê? Doenças relacionadas, né? Se a gente não cuida, problemas da parte mental, dores também na cabeça, dificuldade de raciocínio, descontrole do relógio biológico, a depressão também pode se processar por causa disso, porque a gente tem raiva do mundo, né? A gente não consegue aceitar o mundo, a gente não consegue aceitar a natureza, né? E isso eu tô vendo que está sendo muito comum nessa situação que a gente vive hoje. As pessoas estão revoltadas com o mundo, talvez, né? Com a situação do mundo. Aí muitas pessoas se revoltam até com a natureza, né? E isso aí traz um desequilíbrio muito, muito proeminente, muito grande para o nosso chakra coronário, tá bom? Então, isso é mais ou menos para vocês entenderem como que funciona a questão das faixas e dos chakras, tá bom? É uma coisa bem basiquinha, bem simples, né? É para quem não entende mesmo, de uma forma descomplicada, tá bom? De vocês entenderem. Agora, Rê, você quer comentar alguma coisa? Eu que não entendo nada, entendi perfeitamente. Que bom. O meu objetivo é esse, né? Falar de uma forma que todo mundo entenda. E, Por isso que Rê, você quer comentar desse bate-papo, justamente pelo fato de que eu não entendo nada disso, mas cada dia fico mais curiosa e procuro aprender um pouquinho mais com vocês. Desperta, né? A gente fica despertada com esse conhecimento, né? E assim, a gente não entende tudo. Eu pesquiso muito, leio muito, né? Então, assim, muita coisa, quando eu não tenho esse conhecimento, eu busco outras fontes para poder conhecer, entender melhor, né? Eu não sou psicóloga, né, pessoal? Então, os psicólogos aí têm um conhecimento muito melhor da psique e tudo. Mas é um conhecimento bem básico que todo mundo, se entender, começa a ter interesse em preocupar, em cuidar das suas emoções e também da sua mente, né? Preocupar se eu estou em equilíbrio com as minhas emoções e com os meus pensamentos, né? Se eu não consigo, eu procuro ajuda. E os óleos essenciais é uma forma da gente contribuir com esse equilíbrio, tá? Então, quando a gente está falando aqui de equilíbrio emocional, os óleos, por isso que a gente fez essa palestra, essa live, né? Juntamente com os dois assuntos. A gente falando do fluxo da doença e os óleos essenciais. Por quê? Os óleos essenciais é uma alternativa, sim, de equilíbrio emocional, né? Por quê? Os óleos essenciais, só para quem não entende ainda, né? Quando a gente inala um óleo essencial, a gente está inalando o quê? Substâncias químicas que entram em contato com os nossos receptores do bulbo olfativo. E o nosso bulbo olfativo, ele tem uma conexão com o nosso cérebro, com o sistema límbico, né? Isso. Então, por isso que quando a gente tem os cheiros, os aromas, eles têm eles desenvolvem na gente certas emoções, certos sentimentos. Por isso que quando eu falo para você que eu tô triste, chateada, eu inalo um óleo essencial de laranja, aquilo me dá uma sensação de alegria, de bem-estar. Isso, então eu me sinto bem. E isso faz toda a diferença, porque se eu resolver ficar triste, chateada, eu vou ficar o dia todo, não vou conseguir desenvolver o que eu preciso, e aí eu vou ficar o quê? Cada vez mais... Qualquer problema, vai começar a sentir questões fisiológicas decorrentes dessa tristeza, dessa questão emocional, porque automaticamente vai irradiar, né, para o restante do corpo. Então, se você consegue sanar com algum tipo de terapia integrativa ou até com
alguma ajuda, às vezes até nem só com um óleo essencial, às vezes com uma leitura, né? Às vezes com uma música. Então, né? Isso. Ó, que eu sempre dou de conselho para todos os meus clientes e pacientes? Meditação, atividade física, porque a atividade física, ela ajuda a gente a ficar focado em algo, né? Libera endorfina, né? A questão, eu amo meditação, né? Então eu falo muito para as pessoas conhecerem a meditação. Não é algo difícil, porque muitas pessoas, mas isso é difícil, eu não tenho paciência. Não é assim. Tá? A pessoa tem que conhecer para ver como que realmente é, com alguém que sabe e alguém que pode ajudar. E hoje em dia tem muita técnica de meditação, até para quem está em reclusão em casa, né? Até para quem está agora nesse momento coronavírus. Hoje em dia tem muita técnica de meditação bacana que você consegue subsídio pela internet, né? No YouTube de um profissional conceituado, desses terapeutas, né, que já fazem as práticas, que guiam a meditação. Pode-se buscar também o uso do óleo essencial durante a meditação, porque eu acho que eles fazem um efeito sensacional durante a meditação, né? Usar um frankincense, um bálsamo. Eu gosto muito do olíbano, né? A espiritualidade, né? O olíbano, a mirra, né? São óleos que eu gosto muito do olíbano. Isso, o olíbano, ele também, ele nos conecta com algo superior, né? Então, ele é muito bom para o equilíbrio do chakra coronário. Então, quando a gente está meditando, eu gosto muito de usar ele. E eu amo o olíbano. O cheiro do olíbano. Utilizar no chakra coronário durante a meditação o óleo essencial, né? Eu pego uma gotinha e passo aqui em cima e aqui também. No chakra frontal. Está falando aqui que é importante ressaltar que o emocional afeta diretamente o nosso biológico e somatizamos frequentemente, mas muitas vezes um médico tem que ser consultado porque, independente da origem, a doença está lá. Exatamente. Não é porque você consegue algum subsídio de terapias integrativas, como a meditação, como o óleo essencial, como uma atividade física, uma música, uma distração, que você vai achar que tudo na sua vida é decorrente do emocional, que somatizou. E por isso, se você tratar do emocional, você vai se curar automaticamente do fisiológico. Não necessariamente, né? Quando a doença já se instalou, né, você não pode esquecer que existe o profissional que vai lhe dar o subsídio da área de saúde, porque você imagina que a gotinha ou a música que está fazendo você dançar e se sentir bem vai curar o seu fisiológico, né? São justamente terapias integrativas. É para integrar, né, justamente o conceito da cura, do tratamento, do que você está ali buscando. É o que a gente tinha comentado no início da live, né? A questão de a gente ter ajuda profissional, né? Então, do médico, do psicólogo, do terapeuta, do educador físico, do nutricionista, quando a gente está com compulsão alimentar, né? Ou com algum problema de dificuldade alimentar, né? Então, igual eu falei, todo mundo trabalha em conjunto, né? E quando, no início, a gente consegue equilibrar de uma forma mais natural, e aí o que acontece muitas das vezes é que as pessoas não ligam para isso no início, as doenças acabam se manifestando, e aí sim aí que a pessoa procura um médico, aí que ela procura ajuda, né? E na verdade, o que seria bom se as pessoas tivessem esse conhecimento? Que a gente poderia evitar. Quem tem esse conhecimento acaba evitando. Igual eu não evitei de ter uma gastrite mais grave. Porque eu fui no médico. Porque você chega antes daquilo se instalar, né? Isso, eu fui no médico. Tratar antes. Isso, fui no médico. Eu não tinha nada no estômago. Então, para onde que ele me passou? Ele me passou para um psiquiatra na época, né? Na época ele me passou para um psiquiatra. E não, na época nem falou em psicólogo, mas se fosse hoje, eu acreditaria que eles passariam com um psicólogo, né? Que estaria mais relacionado a essa parte de lidar com essas questões emocionais, né? Então, aí na época eu fui para onde? Fui para um psiquiatra, né? Então, o que acontece? Mas eu não tinha nada, graças a Deus, não cheguei a manifestar nenhum tipo de doença física, mas é porque eu fui no início. Se eu tivesse deixado, eu poderia estar com uma gastrite hoje, né? E não, aí sim, acabaria, aí de toda forma eu ia para o médico, não ia? Porque se a gastrite está ali, eu tenho que procurar um médico, né? Então, isso é muito importante, né? Todo mundo trabalha não em deixar. conjunto. Aqui a Cat está dizendo que é não deixar a vaca ir para o brejo, exatamente. A Alessandra falou que isso. os remédios homeopatas são para tirar o paciente do afogamento, né? Exatamente. Eu assisti uma palestra de um psiquiatra
num congresso que eu estava, e ele dizia justamente isso. O medicamento é para tirar o meu paciente, é uma boia, é para tirar o meu paciente do fundo do mar. E depois que ele desafogou, o medicamento não é ad eternum, ele não vai ficar uma vida com o medicamento. Se ele passar uma vida com o medicamento, é porque tem algo errado no tratamento. Porque o medicamento não desafogou, né? Então, é para aquele momento, tratou, desafogou, e aí ele vai fazer realmente o tratamento específico que ele vai levar ao paciente, que seja. E isso não impede... Isso que a Sandrinha está dizendo. Isso. E o que acontece é que as pessoas, assim, elas são muito 8 ou 80. Se eu vou no médico, eu não posso usar nada natural, eu não posso fazer meditação. Se eu uso natural, tem gente que é assim. Da alopatia, é do médico, e não é assim. É integrado. São terapias integrativas e complementares. Então, o nome já fala, né? É integrar o trabalho de todos os profissionais, né? Então, a gente não deve ser, a gente tem que ser o quê? Equilíbrio. Equilíbrio é o quê? Não achar que eu posso me afogar só em medicamento, em médico, e consulta, e achar que eu não devo resolver meu lado emocional com o psicólogo, com o terapeuta. Então, é assim, a gente tem que saber trabalhar tudo. A gente tem que saber trabalhar o lado que está relacionado à doença em si, física, né? Tá, o médico é o profissional que nos ajuda muito, né? E aí vem juntamente com o psicólogo para ajudar na questão emocional, o terapeuta, se for o caso, né? E aí a pessoa vai conseguir desafogar e, além de tudo, trabalhar a raiz do problema, né? Porque o que acontece muitas das vezes, as pessoas tratam os sintomas e esquecem de tratar a raiz. Aí quando para de tratar os sintomas, vem tudo de novo, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que ter um trabalho integrado, né? E o que eu falo sempre, para quando a gente faz qualquer tipo de consulta, né, de atendimento, a gente procura saber se a pessoa já está em tratamento médico, se ela não foi, a gente aconselha a procurar um médico especialista na área que seja, né? Se não um psicólogo, né? Se a pessoa toma algum medicamento... A gente voltou, pessoal, porque nosso tempo esgotou. O tempo passa rápido, né? Ai, que bom. E quando a gente vê... Se passou rápido é porque foi bom. Porque senão a gente ficaria achando que estava tedioso, né? Não, eu até esqueci do tempo. Não, eu ia olhar e não olhei mais, né? Eu tô com o computador aqui para não esquecer. Eu até falei que eu ia lhe dar o toque, né? Mas, enfim, fiquei aqui entretida e... É um assunto bacana, né? Então, pessoal, o que a gente falou, né, para quem chegou agora, quem já estava, a gente explicou um pouquinho da questão dos fatores emocionais e energéticos na manifestação de doenças físicas, né? A gente falou da questão, né, de prevenção como uma forma de ajudar a gente no dia a dia, né? É um complemento, é uma forma da gente poder se ficar mais equilibrada emocionalmente e mentalmente, né? Isso. É claro que, né, igual a gente já comentou várias vezes, não exclui a atuação de nenhum profissional, né? Nem da área de medicina, nem da área de psicologia. Aliás, a gente busca muito subsídio nesses profissionais da saúde, né? Isso, com certeza. Na nossa equipe, tem muito... vive buscando. Isso, tem muito médico bacana que trabalha com óleos essenciais também, tem muito nutricionista que trabalha, aqui em Formiga eu tenho 2 amigos nutricionistas trabalhando com os óleos essenciais, tem muito educador físico que trabalha com óleo essencial, né? Tem muito psicólogo que não trabalha dentro do consultório como psicólogo, tem muita advogada, né? Muito coach. Então, assim, os óleos essenciais é uma medicina integrativa que pode estar dentro de qualquer outra especialidade, médica ou não médica, tá bom? Então, não é algo que exclui nada, então a gente nunca exclui nada, tudo é complementar, tudo é integrado. Então, a gente fala da questão de emocional e doenças emocionais e do fator mental, mas a gente não esquece da questão do exame, né? Igual eu trabalhei muito tempo em laboratório, né? A gente faz sempre os exames de rotina, vai ao médico, as mulheres vai no ginecologista uma vez no ano, né? E aquele processo todo, né? Então, pessoal... Gostou disso, né, Ceissa?
Tá vendo? Que O povo tá bom. gostando, viu, Grazi? Essa Que ótimo. mineirinha é massa. É, vamos falar um pouquinho só dos olhos, né? Pra gente terminar, né, Rê? Vamos, falo. Só Grazi, um pouquinho. como você conheceu os óleos essenciais? Curiosidade. Eu não Ah, sei tá. como foi. Não, sabe? Então vamos lá. Como eu conheci óleos essenciais, não a doTERRA. Os óleos Tá, óleos. essenciais, Isso. eu vou começar pelos óleos, porque até então eu não conhecia a doTERRA, né? Os óleos essenciais eu conheci primeiro na farmácia, no meu curso de Ah, é? farmácia. Tá. No curso Por de quê? farmácia, tá, perfeito. É no curso de farmácia. Por quê? No curso de farmácia, a gente tem uma matéria que chama, uma matéria que é de fitoterapia, né? Que é uma Uhum. parte da medicina que trabalha plantas medicinais. Com os E os fitoterápicos. óleos, e os óleos essenciais fazem parte das Parte dos plantas, né? fitoterápicos. Sim. Isso. Na verdade, a gente, ele pode ser considerado um fitoterápico, né? Porque ele Sim. é de plantas. Mas, assim, a gente sabe que dentro das plantas existem os óleos essenciais e que os óleos essenciais são metabólicos das plantas que têm funções terapêuticas, né, para as plantas. Uhum. E também Isso. pode ter para os seres humanos, como a gente já sabe, né? Com nós seres humanos. E o que acontece? Eu conheci os óleos essenciais no curso de farmácia. Depois, eu fiz cursos de terapia holística, então eu conheci um pouco da aromaterapia. E aí eu me encantei, porque tem tudo a ver com o que eu já gosto sempre, que é a química, né? Que é a química dos óleos essenciais, a parte química dos óleos me encanta muito. E a parte de terapias, né? De produtos naturais. Então aí eu conheci os óleos essenciais mais. E eu pesquisei, né? E fui pesquisar marcas para trabalhar. Foi aí onde eu encontrei a doTERRA. Então, a doTERRA, para Que mim, bacana. como eu encontrei? Porque eu pesquisei para ver qualidade, Entendi. segurança. E outra coisa que me atraiu muito na doTERRA, que eu posso falar porque é algo muito meu, né? O Tá. que acontece? Eu sou da zona rural, sou filha de produtor rural. Então, eu não nasci na roça, mas fui criada na roça. Até hoje, né? Eu moro na Eu roça. Então, o também. que Não sou acontece? da roça, mas também sou filha de produtor rural. E também fui criada na Então, roça. isso. Por isso que os Então, a gente cítricos não. me atraem tanto. Porque o cítrico é minha infância. Isso. E aí o que acontece? Eu sei muito da dificuldade do pessoal da zona rural para toda uma dificuldade que a gente tem de desvalorização muitas das vezes dos produtores, né? A dificuldade de produzir, de produzir um alimento para as pessoas, né? E talvez nem é muito valorizado, né? Não tanto financeiramente, mas também uma questão mesmo cultural. E aí a doTERRA, ela tem um trabalho muito bacana com os produtores. Então, Tem mesmo. Me me atraiu. simpatiza muito. Que é Foi o que mais me justamente o Healing atraiu. Hands e o Co-Impacto, né? Muito bom. Esse Isso. trabalho da doTERRA é sensacional. Depois Então, eu é o que mais me vou tentar atraiu. postar no meu Instagram alguma coisa do Co-Impacto e do Healing Hands, porque realmente É, é muito é algo que profundo, me né? É que atrai. a gente É muito conhece, mas profundo. as pessoas que usam os olhos nem Não sempre conhece? conhecem, né? A gente conhece porque a Então. gente lida no dia a dia com eles e Assim, tá sempre presente, né? Mas eu tento sempre falar para todo mundo, né? Por que que é a minha razão, meu porquê, primeiro é a qualidade dos olhos, né? Mas junto com a qualidade, na verdade, é a minha empatia pela vem questão daí. de produção. Então é isso que me toca muito e me move muito, né? Eu não estou só Ah, comprando um produto, eu estou comprando uma causa, eu estou comprando um projeto de social com as pessoas, não só com os produtores, mas com as pessoas que precisam, né? Que estão aí relacionadas com os óleos essenciais na produção dos óleos. Isso me encanta muito e é o que me toca, né? E é o que me motiva. Então, aí os óleos essenciais do Terra eu conheci pesquisando, pesquisando na que bom. internet. Muito bem, gostei. Aí tá, nessa pesquisa, eu acabei conhecendo um amigo de formiga que estava trabalhando com os óleos do Terra, que é o Alessandro aqui de Casal do formiga. Terra. O casal do Terra, Aí começou, né? Aí foi. Tá Que indo, bom, né? que E a bom. doTERRA tem muita variedade, né? A gente tem muitos óleos essenciais, então a gente tem muita opção. Então É verdade. tem esse outro ponto positivo, a gente tem muita Esse é outro ponto opção de óleos positivo, né? essenciais. Algumas. É, tem muita Além da opção. gente saber a certificação do grau de pureza, tem a questão da variedade, né?
Um Da dia desse, uma pessoa estava me variedade. dizendo, me sugira um óleo. Eu falei, veja, Não, tem eu lhe sugiro, se você me der aí a dica do que você quer, porque tem que ter alguma É, função específica, né? Porque tem. se for só pelo cheirinho, se não for para uma função específica, se for só para o bem-estar do seu olfato, olfativo, eu sugiro que lhe agradar. E aí cada um tem um É. gosto, né? Uhum, O exatamente. paladar olfativo realmente é muito variável. Não necessariamente o que me faz bem, um cheiro que me agrada, vai lhe agradar. Mas se você quiser para uma função, eu tenho realmente uma gama muito grande para lhe falar. Ela falou, e são quantos? Nu, São mais de 100. Ela, tudo isso? Eu falei, tudo isso. tudo isso. E aqui no Brasil, né? E Aqui no no Brasil, mercado porque aí. fora realmente tem É, muito mais, né? tinha No muito mercado mais. É. americano. Então, Muito assim, mais, para assim. quem quer conhecer alguma coisa nessa área de terapias naturais, de óleos essenciais, podem falar com a Renata, pode falar comigo, né? Então a gente vai tirando as dúvidas depois por fora. Porque é muito assunto, né? A gente tem que É muito marcar outra assunto. live Vai depois. colocando nos É, directs e a gente faz uma seleção de todas as perguntas, vai respondendo, claro, a cada isso. um. Mas aí a É, gente já monta uma próxima live também, baseada nisso. pode. Né, Gra? Com as perguntas, né? A gente pode fazer com as perguntas. A nordestina e a E a mineirinha. mineirinha, a mineirinha. Então, vamos mesmo, a gente vai pegar as perguntas e aí a gente faz outra programação. Que tal? E deixa eu falar uma coisa. Quem Pode. participar aqui da live, quem participou da live, que quiser, manda um direct com o nome e o telefone, que a gente vai fazer um sorteio de um óleo, tá? E não vai Beleza. valer só para quem estava presente durante a live. A live vai ficar 24 horas aí no da Gra, vai ficar no seu Isso. 24 horas. E Isso. aí pode passar tanto para o direct de Gra como para o meu direct, o nome e o telefone. E aí a gente se comunica e eu faço o sorteio depois online para vocês. Tá bom? Beleza. Ah, que beleza, Bom, hein? né, Ganhar um Sandrinha? olhinho. Eu tô fazendo um Né? sorteio no meu, tá? No Inspirar. Aí depois também eu vou falar Que com o massa! pessoal. E a Gra também tem um outro Instagram, que é Inspirar. É, Inspirar o quê, saúde e Gra? bem-estar. Saúde e Inspirar bem-estar. saúde e bem-estar. Pronto. Isso. Então, depois Aí segue lá lá no dela tem. que tem um sorteio rolando lá. E esse sorteio Isso. daqui vai rolar no Olhos pra Vida. Tá bom? Tá. Beleza, ótimo. Que prazer, viu, Rê, conversar com você, Amei, amei. Eu tava com o morrendo de pessoal aí saudade. da Terra, com a Malu, com a Kate, com a Alessandra, Sandrinha aí, que eu não conhecia, tô conhecendo Vai agora, conhecer com os meus. Sandrinha, com fé em Deus em outubro. Vamos todos Vai, juntos. amém. Com o pessoal e meus amigos que estavam aí me prestigiando, muito obrigada pela presença de todo mundo. Eu espero Vinica, poder, um sim, beijo, te dar Conceição. do. Vixe, quanta gente boa, É, Andresa. tem Ave muita Maria. gente. Muita gente. Ave Maria. Não, eu não vou E falar o nome de todo mundo, não, porque senão eu vou me se perder não aqui. dá, isso. E depois qualquer dúvida é só falar, tá bom? Tá bom. Amei. Amei Obrigada também. pelo convite. Beijo. Eu que Beijo. agradeço, Rê. Beijo, com Deus. Beijo. Tchau, meu amor. Tchau.